todos e a todas novamente. Quem não cumprimentei ainda, fizemos então nosso pequeno compasso de espera de 5 minutos para aqueles que estivessem presos no trânsito, né, entre o seu banheiro e a cozinha para buscar sua água, né? E vamos começar então nosso mais um módulo da Escola NIF. O último, quero dizer para quem teve presente pode concordar comigo, foi uma bênção, né? Foi uma alegria, nós discutimos muitas coisas, até passamos um pouco da hora. Quando a sessão passa da hora, pelo envolvimento das pessoas, na minha opinião, é um bom sinal, é um sinal de que as pessoas estão empolgadas com o tema. E isso eu sinto que vai acontecer hoje também, as pessoas vão estar para discutir com os nossos palestrantes, pessoas experientes nessa área também. Bem, nós queremos começar com a mão direita, com o pé direito, com tudo direito, né? Pedindo a bênção de Deus. Por isso, eu pediria ao professor Everson que, além de saudar o nosso grupo, né, de professores do NASP São Paulo, o NASP Hortolândia, o NASP Engenheiro Coelho, também fizesse a oração inicial para que, a seguir, eu possa apresentar nosso primeiro palestrante desta 1h30 que vamos passar juntos. Ok. Boa tarde, professor Francisley. A gente sempre é animado com as nossas oficinas e seminários do NIF. Nunca é demais a gente lembrar de que quando a gente fala em NIF, a gente está falando nada mais, nada menos do que da nossa identidade, da nossa razão de ser. Então, a gente está falando de algo que é central para todos nós. Se a gente perde o que a gente está tratando aqui nessa reunião, a gente não tem por que existir. Então, é sempre oportuno, sempre importante e sempre relevante a gente estar tratando desse assunto. E eu queria também já cumprimentar todos que estão aqui. E, enfim, cumprimento sem estar presente os que vão chegar ainda, né? Vai ter gente chegando ainda, se Deus quiser. E vamos, então, ouvir hoje mais duas experiências, né? Com dois colegas, nas suas experiências com integração fé-ensino. E isso é muito rico para todos nós, né? Então, antes de mais nada, vamos então orar e pedir que Deus nos dirija nesses momentos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pela liberdade, pela oportunidade de trabalharmos no NASP, uma instituição que atua, que existe para fazer o teu trabalho, e nós te somos gratos porque, apesar das nossas imperfeições, tu nos chamaste e nos permitiste trabalhar nessa instituição, com uma missão tão nobre, tão bela, e, acima de tudo, com implicações eternas. Então, nós somos muito gratos por isso. E hoje, Senhor, nós estamos aqui reunidos para conversarmos sobre a questão que mais nos diferencia de todas as possibilidades de educação superior que existem atualmente. E é a nossa razão de ser, Senhor. Tu nos chamaste para fazermos exatamente o que vamos discutir aqui hoje à tarde. Integrar aquilo que cremos, a nossa fé, com tudo aquilo que nós conhecemos da nossa área de especialização, de estudos, porque reconhecemos que Tu és a fonte de todo conhecimento, de toda ciência. Então, Senhor, nesses momentos que se seguem, nós te pedimos que, em primeiro lugar, estejas com os nossos convidados que irão compartilhar conosco as suas experiências, os seus insights sobre integração fé-ensino. Te pedimos que abençoes também o professor Francisley na condução, coordenação das atividades do NIF, do Núcleo de Integração Fé-Ensino, e a todos nós que estaremos aqui ouvindo, aprendendo, e que possamos ter momentos de crescimento, de aprendizado, de troca de experiências, que Teu Espírito Santo esteja entre nós e que nós saiamos daqui desses momentos enriquecidos, animados, motivados a fazermos o Teu trabalho. Então, Senhor, tudo isso entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, professor Everson, pelas suas palavras iniciais, pela oração.
Eu me lembro muito bem que em janeiro, dizendo que uma das barreiras de uma plena integração de fé e ensino no nosso processo de ensino e aprendizagem tem a ver com o grande conflito. Tá? Quando a gente fala de NIF, a gente está falando de algo onde o sobrenatural, né, está presente, onde o inimigo das nossas almas não está satisfeito plenamente do nosso sucesso de integração fé e ensino. Bem, hoje à tarde nós teremos 2 palestrantes de alto nível, tá? O professor Walter Augusto Fonseca de Carvalho, tive o prazer e a alegria de conhecê-lo quando eu cheguei ao NASP, em julho de 2017, então foi um dia desse, e trabalhamos juntos e resolvemos muitos problemas juntos aí na graduação, né, professor Walter? Ele é o coordenador desde essa época, e antes até do curso de Engenharia Agronômica do NASP aqui em Engenheiro Coelho, e ele tem um currículo bem extenso, tá? Embora tenha feito o seu mestrado na área de matemática pura na Universidade Federal de Goiás e o seu doutoramento na área de estatística pela Universidade Estadual de Campinas, ele tem a sua graduação na área de agronomia pela Universidade Federal de Goiás e várias especializações. Especialização em irrigação, extensão rural e também em matemática e estatística, em processos estocásticos e também processos de renovação. São áreas de pesquisa na área de engenharia também. Ele é nosso professor na área de álgebra linear, analítica, métodos numéricos, cálculo diferencial e integral, os tão temidos pelos alunos, né? Probabilidade estatística. Inclusive, o professor Walter, na segunda-feira, tem um curso que ele dava sempre presencial, agora vai dar online. Todos os nossos alunos estão convidados, tá? E ele tem, então, muita experiência na área de apicultura, meliponicultura, são as áreas. Mas a pós-graduação mais recente dele foi trabalhar com metodologias ativas. Então, um homem eclético de muitas ferramentas, né? Preocupado com seus ensinos, procurou se especializar em metodologias ativas, em inovação no ensino superior, foi uma das suas últimas pós-graduações. Mas eu acho que a coisa mais importante do currículo do professor Walter, eu deixei para o final, professor Walter, tem a ver com 30 anos trabalhando na educação adventista, 30 anos, não é 30 dias, não é 30 minutos, não é? Não é 30 meses, são 30 anos na educação adventista, cumprindo a missão. E quando a gente fala de integração fé-ensino, como pessoas como o professor Walter, que poderia estar em qualquer outra universidade, né, do nosso Brasil, tanto público como privado, e está aqui cumprindo a sua missão. Professor Walter, muito obrigado por ter aceito esse desafio, né, este convite especial. A palavra está contigo agora. Logo a seguir, nós ouviremos o pastor Adriano Miller, irei apresentá-lo a seguir, e nós combinamos que entre o professor Walter e o Adriano Miller, nós não vamos fazer intervalos de perguntas, tá? Para que não nos entusiasmemos no início e tome todo o espaço e tal. E se a gente se entusiasmar com a interação, com a discussão, aí não tem problema, já estamos no final, os 2 palestrantes já passaram o seu recado principal, e aí a gente pode ficar aqui até a hora que quiserem ou puderem, né? Muitos têm aula a partir das 6, 7 horas da noite. Professor Walter, a palavra está contigo, muito obrigado, Deus te abençoe nesses momentos. Muito obrigado, Francis Lê, pela oportunidade, pelo convite de falar para um grupo tão seleto, né? É um desafio, por isso eu pretendo aqui compartilhar minha experiência nesses anos que eu tenho na educação adventista. Cada um de nós temos o nosso mundo, o mundo individual de cada um está baseado nas suas crenças, naquilo que ele acredita, naquilo que ele estudou, aquilo que está dentro do seu cérebro. Ali forma-se o mundo de cada um. Por isso eu escolhi esse título para essa palestra, que é A Ciência e o Meu Mundo. A ciência sempre fez parte da minha vida, desde a minha vida de estudante lá no ensino fundamental e médio, né? E durante toda a minha carreira profissional eu lidei com a ciência, né? E eu amo a ciência, né? E eu acho que ela vem exatamente a fortalecer a minha fé, né? Então, durante todos esses anos que eu trabalhei na educação adventista, eu tive
oportunidade de lidar com essa ciência e lidar com a palavra de Deus. Muito bem, eu gostaria neste momento, passar para vocês mais ou menos uma experiência que aconteceu aqui. Eu estou no MASP, esse é meu 15º ano no MASP, e logo que eu cheguei aqui há alguns anos atrás, há 10, 12 anos atrás, eu fiz uma experiência com os alunos de engenharia civil, que na época eu dava aula para o curso de engenharia civil. Passei um formulário para eles preencheram o formulário, foi tudo presencial, e nós começamos a discutir. E a minha intenção ali era exatamente colocar interrogações na cabeça dos alunos, né? Colocar alguma coisa na caramichola deles para eles se sentirem incomodados, né? Eu achei que a experiência foi muito boa, então eu vou fazer de forma semelhante aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Todos estão vendo? Sim, né? A ciência... Quando a gente fala em ciência, várias perguntas, várias coisas aparecem na minha cabeça, aparecem na nossa cabeça. E eu faço alguns questionamentos, né? A ciência desafia Deus. A ciência é um... A ciência ou coloca em dúvida as fortalecidas. Eu sempre faço para os meus alunos, né? De 6 perguntas, algumas delas são as mesmas, outras eu formulei, outras exatamente devido ao público que nós temos, mas são perguntas simples, tá? Eu vou colocar aqui no chat exatamente um formulário onde eu gostaria que cada um entrasse lá e preenchesse esse formulário. Deixa eu pegar ele aqui, vou colocar o link para vocês. Para vocês preencherem esse formulário. Vou colocar lá no chat, tá? Entrem nesse link. Esse é um questionário rápido, vocês vão responder em menos de 3 minutos, com certeza. Eu vou dar uns 4, 5 minutos para vocês responderem, e aí nós vamos falar alguma coisa e vamos ver o que vai mudar na impressão que você tem com relação a essas perguntas. Tá?
Já recebi várias perguntas, mais 1 minuto aí para vocês enviarem. A expectativa que eu tinha está se confirmando, né? Quando a gente faz isso, um questionamento desses para alunos que não são adventistas, a gente tem uma reação, assim, um conjunto de respostas completamente diferentes. Quando a gente faz essas mesmas perguntas para um grupo de adventistas convictos, como é este grupo que estamos, né? A gente tem realmente um comportamento de resposta já mais ou menos esperado, né? Eu vou compartilhar com vocês as respostas que eu já tenho um grupo maior que 10 pessoas, né? Eu vou compartilhar com vocês as respostas que vocês responderam, que o grupo, de modo geral, respondeu, espero que estejam vendo aí. Nós temos aí a primeira pergunta: as verdades científicas desafiam a Deus? A maioria arrasadora disseram que sim, 2 apenas disseram que às vezes desafiam a Deus. As verdades científicas são instrumentos de Deus? A maioria diz que sim, um pequeno grupo, 4 disseram que às vezes, né? Então não houve unanimidade com relação a ser um instrumento de Deus. As verdades científicas tentam excluir o Criador da equação que gerou o universo? Alguns disseram, me surpreendeu que quase sempre, raramente, 7 pessoas disseram que nunca. Tá? As verdades científicas são uma maldição ou uma bênção? A maioria disseram que é uma bênção, alguns disseram que às vezes é uma bênção, às vezes é uma maldição. E a quinta pergunta: as verdades científicas que aprendemos e ensinamos se harmonizam com as verdades de Deus? Sim, todas, a minoria, né? A maioria, sim, 7. Né? A sexta pergunta: existem verdades científicas que não se harmonizam com Deus ou que coloca em dúvida as verdades bíblicas? Né? Então, nós temos aí não nenhum, a maioria deles, mas temos a outra metade que disseram que ainda tem algumas verdades que não se harmonizam com Deus. Né? A sétima pergunta: as verdades ditas científicas são essenciais para a nossa salvação? Sim, todas, a maioria disseram que não. Né? Não são essenciais para a nossa salvação. A oitava pergunta: em que verdades científicas prejudicam ou contribuem para a nossa trajetória rumo ao céu? Eu pedi que fosse uma frase curta, né? Para que não sejamos prolixos, né? E alguns responderam: elas fazem parte do nosso relacionamento com a criação de Deus, contribuem porque o autor da natureza e da Bíblia é o mesmo. E aí vai, deixa dúvida a algumas pessoas, tem várias respostas aí. A pergunta 9 diz assim: a ciência pode enfraquecer a minha fé? A maioria disseram que não, ainda tem alguns que disseram que sim. A ciência pode fortalecer a minha fé? Todos, né, 100% disseram que sim, exatamente, eu acredito, por causa da partícula pode. Muito bem. Eu espero, e aí o Francis Lee até sugeriu que a gente deixasse uma tarefinha para vocês ao final, e a tarefinha que eu vou deixar é vocês responderem novamente esse questionário depois da pré-eleção que nós fizemos. Nós vamos tratar do assunto ciência, tá? É um assunto instigante, e eu espero que contribuam para o crescimento de vocês. Tá? Muito bem. Algumas afirmações que eu vou fazer aqui com vocês. Primeira: Deus é a fonte de todo saber, e sua palavra acesso a todo conhecimento. Tá? Isso é uma verdade que nós
carregar em nosso coração, de que Deus é a Bíblia. Ele é mais utilizado como a palavra conhecimento adquirido, como habilidades, como experiências práticas. Tá? Nas traduções modernas, não se usa tanto a palavra ciência, mas a palavra conhecimento. Com exceção de poucos livros, a maioria das vezes a palavra ciência na Bíblia é substituída pela palavra conhecimento. E não se refere, claro, à ciência moderna, mas a todo tipo de conhecimento. Seja ele natural, seja ele Quando falamos em integração fé-ensino, temos que mencionar a missão cristã. Essa integração deve haver intencionalidade nisso. Para isso, precisamos ter alguns objetivos. Eu vou dar aqui 2 objetivos. Normalmente, quando se fala em integração fé-ensino, eu passei a vida inteira dentro da organização adventista ouvindo que o objetivo da integração fé-ensino é restaurar no homem a imagem do seu Criador. E esse é o objetivo da educação. É claro que este é o objetivo, mas eu acho, para mim, um objetivo assim, quase que meio inatingível. Isso é como se fosse um sonho, é isso que eu quero, é isso que eu almejo. Eu almejo, inclusive, que se restabeleça em mim próprio a imagem do Criador. Mas o que eu quero mencionar aqui são objetivos mais atingíveis, onde eu possa mensurar. Então, normalmente, quando eu trato nas minhas aulas, pensando na integração de Deus em mim, ou nos meus alunos, o que eu penso é nesses 2 objetivos que eu mencionei aqui. O primeiro deles, existem muitos tipos de conhecimento, mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. Eu tenho que fazer com que o meu aluno perceba isso, que o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus, apesar de ter vários tipos de conhecimento. O segundo objetivo, fazer o evangelho conhecido em todo o mundo. Mostrar para o meu aluno que um Deus amoroso morreu na cruz do Calvário para me dar a oportunidade de viver eternamente, para me dar a oportunidade de viver e rever os queridos que eu perdi e os queridos que eu estou perdendo. Então, esse evangelho precisa se tornar conhecido a todo mundo. Então, quando eu tenho esses 2 objetivos, restaurar a imagem do Criador em nós vai ser apenas consequência, a partir do momento que eu consigo atingir esses objetivos. Então, são esses os 2 objetivos, e à medida que a gente for falando, vocês vão começar a perceber que é exatamente este caminho, onde eu almejo. É exatamente a mira do meu tipo. Eu li quase umas centenas de textos bíblicos relacionados a isso. Eu separei aqui para vocês 3 textos. São esses 3 textos que estão aqui. Esses textos, dentro de cada um deles, eu vou destacar algumas coisas, não tudo. É claro que cada texto tem várias verdades apresentadas, eu vou destacar em cada um deles algumas verdades. O primeiro texto é de Daniel, capítulo 1, verso 17. Diz assim: a estes 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aqui tem várias verdades, a gente poderia perder bastante tempo aqui estudando esse texto, mas eu quero chamar a atenção de 2 palavras nesse texto. Apenas essas 2. Essa que está em destaque. Deus deu. A ciência, o conhecimento, é Deus que dá. É uma dádiva. Então, o texto logo começa. Aí, conhecimento, habilidades. Tá? Então, a gente tem que entender a ciência e o conhecimento dos livros como um dom de Deus. Segundo texto. O segundo texto é o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu quero chamar a atenção de uma afirmação desse texto. Os insensatos desprezam a disciplina.
Quando a gente fala em ciência, e eu gostaria de dar um exemplo aqui, o ano passado eu orientei em torno de 6 alunos do curso de agronomia, orientei em TCC. Desses 6 alunos surgiram 4 artigos científicos, os 4 foram publicados em revista Conqualis, né? E esses 4 artigos deixou os meus alunos muito felizes. Eles mandaram mensagem para mim e eu fiquei muito feliz por eles, né? Porque eles conseguiram publicar um artigo fruto do seu trabalho. E eu quero mencionar um deles. Nós desenvolvemos uma pesquisa aqui no ano passado, uma pesquisa sobre aquaponia. E a aquaponia nada mais é do que a produção de uma cultura, no caso nós produzimos alface, em consórcio com peixe. Nós produzimos peixes, tivemos uma engorda de mais de 120 gramas por mês, né? Tivemos essa engorda. Foi um experimento que durou 7 meses. E olha o que eles tinham que fazer. Depois que eles montaram e deu início ao experimento, deu start no experimento, eles tinham que, todos os dias, impreterivelmente, eles tinham que medir a temperatura, 7h30 da manhã, e medir a temperatura, 14h30 da tarde. Temperatura mínima da água e temperatura máxima do dia. Tinham que medir o pH diariamente, de manhã e de tarde. Semanalmente, eles tinham que medir teor de amônia na água, teor de nitrito, teor de nitrato, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica da água. Ou seja, foi feito esse controle da qualidade da água durante 7 meses, diariamente, semanalmente. Fazia-se biometria para saber o comprimento de cada peixe, o ganho de peso de cada peixe, mensalmente. Media-se a altura de cada planta, o tamanho do sistema radicular de cada planta e acompanhou-se isso durante 7 meses. Note que isso é disciplina. Aqueles que trabalharam, fizeram o seu doutorado na área de biológicas, na área de engenharia, não importa qual é a área, qualquer projeto de pesquisa que você vai fazer, você tem que ter disciplina. E quem é que ensina essa disciplina? A palavra de Deus. Os insensatos desprezam a disciplina. O pesquisador tem que ter disciplina. Então, essas verdades que a gente percebe lá na Bíblia fazem parte do mundo científico. Próximo texto. O outro texto que eu quero mencionar está em Daniel, capítulo 12, verso 4. Diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A gente podia ver várias lições, vários pontos que esse texto apresenta. Eu vou chamar a atenção apenas de 2 pontos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu gostaria de fazer a seguinte experiência com vocês aqui. Todos nós vivemos num mundo moderno, cheio de tecnologia, nós dominamos muitas dessas tecnologias, outras a gente gostaria de dominar, mas não conseguimos dominar, na verdade. Muitas vezes nós apanhamos da tecnologia, mas eu gostaria que vocês hipotetizassem o seguinte. Imagina que não tenha energia elétrica. Bom, se não tem energia elétrica, você vai chegar em casa às 6 horas da tarde, vai acender sua lamparina, ou vai acender a sua vela, e não vai ter televisão, não vai ter computador, porque tudo isso depende da energia elétrica. Um dia me perguntaram qual foi a maior descoberta do ser humano do ponto de vista tecnológico, e para mim eu respondi com todas as letras que foi a energia elétrica, a descoberta da energia elétrica. Então você vai estar lá na sua casa, no escuro, quando der às 9 você vai apagar a sua vela, porque não vai ter mais o que fazer, né? Não vai ter televisão para assistir, um Netflix para assistir, nada disso, e você vai dormir. Imagina que você recebe uma notícia de um querido seu que mora lá em Santa Catarina. E você precisa ir lá socorrer esse seu querido. Esse seu parente, esse seu amigo, seu pai, sua mãe. E você viaja. Não tem carro, porque os motores a explosão, para funcionar, precisa de uma faísca elétrica dentro do cilindro para poder haver a explosão e o motor a explosão funcionar. Então não existirá carro, porque não existe energia elétrica para fornecer essa faísca. E você vai ter que viajar até Santa Catarina, a pé, ou no pelo de um cavalo, no máximo numa carruagem. Você vai gastar alguns dias, talvez semana, para chegar em Santa Catarina, e quando você chegar lá,
De repente, a notícia chegou em você com uma semana de atraso, vai chegar lá com em torno de 15 dias de atraso. Imagina como seria o mundo sem essa tecnologia. Hoje, nunca houve um número tão imenso de pessoas viajando por todas as partes do mundo como nos últimos anos. Vamos tirar esse período de 1 ano e pouco da pandemia, tá? E realmente reduziu o número de viajantes, né? Eu mesmo viajo para Rondônia, já fiz essa viagem para Rondônia umas 50 vezes, sempre vou de carro, né? Eu costumo dizer que eu tenho mais horas de estrada do que o Gugu de voo, né? Eu viajo para Rondônia, 2.500 km para ir, 2.500 km para voltar, 2 vezes por ano. Então, durante todo o meu tempo de casado, eu sempre vou lá visitar meu sogro, minha sogra. Os aeroportos têm atingido o seu limite máximo de voo para atender um grande fluxo de passageiros. Ou seja, as pessoas correm de um lado para o outro. É a profecia se cumprindo. No século XX, ocorreu um grande avanço tecnológico em todas as áreas. O homem passou a dominar tecnologicamente a maioria das áreas da ciência. A energia elétrica, como eu mencionei, a indústria, a eletrônica, a genética, curas de doença, clonagem, transgenia, máquinas agrícolas e, por que não dizer, os computadores. Tudo hoje gira em torno dos computadores. Programas, documentos, e-mails, informações, projetos, aulas síncronas, que é o que a gente lida no dia a dia. Então, realmente, a ciência se multiplicou. Eu costumo dizer e pensar, por que Deus permitiu que, em 100 anos, a ciência se multiplicasse, se desenvolvesse, o que não desenvolveu em 6.000 anos? O mundo ficou praticamente 6.000 anos sem ter grandes avanços tecnológicos. O homem se locomovia, na época de Jesus, de animais, a pé, até o início do século XIX, até o início do século XX, o homem continuava se locomovendo por meio de cavalos e a pé. Ou seja, em 100 anos, a tecnologia, a ciência se multiplicou, o que não multiplicou em 6.000 anos. Por que Deus permitiu isso? Eu penso que é para nós percebermos, quando nós chegarmos no céu, a tecnologia que haverá no céu vai ser tão avançada que se o homem não tivesse desenvolvido as tecnologias aqui, ele ia chegar no céu achando que tudo era milagre. Se a gente pegasse Abraão ressuscitasse hoje, visse os avanços tecnológicos que tem hoje, ele ia achar que isso tudo é um milagre. E não é milagre, nós sabemos que não é milagre, é tecnologia. E no céu nós teremos uma tecnologia avançada. Eu não imagino o céu apenas com aquela vida bucólica de campo. Eu imagino o céu com a vida bucólica de campo, sim, porque nós devemos prestigiar a natureza criada por Deus. Mas eu vejo um céu com a tecnologia que eu não conheço, muito mais avançada do que esse laptop que está na minha frente, do que esses computadores que eu lido, do que com esses veículos que me transportam daqui para ali em conforto, com ar-condicionado e etc. É assim que eu visualizo o céu. E agora, uma frase muito importante que eu quero deixar claro para vocês. Toda verdade é a verdade de Deus. Eu acredito nessa frase, e eu não sou o primeiro. Tomás de Aquino foi um dos primeiros a mencionar que toda verdade é a verdade de Deus, desde que seja verdade. Tem outros autores, e eu gostaria de chamar a atenção do autor George Knight, que também afirma que toda verdade é a verdade de Deus. Considere, por exemplo, um cientista ateu, usando meios científicos para estudar a força da gravidade. E depois de realizar vários experimentos, né, com bastante disciplina nos seus experimentos, ele conclui que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra com uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se eu pensasse na área química, como o Francis Lê está aqui, digamos que um cientista ateu descubra que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, H2O. Será que ele utilizou princípios científicos para adquirir um conhecimento anteriormente desconhecido para o mundo? Será que sua descoberta é anticristã? Será que ela viola a verdade bíblica? O nosso conhecimento é contrário a Deus, mesmo que seja descoberto por um ateu? A resposta é não. O cientista descobriu algo verdadeiro sobre o mundo, mesmo não tendo usado uma fonte bíblica. Isso não tira a sua credibilidade. Isso não diz que aquilo deixa de ser verdade. Isso é verdade para você, é verdade para mim, é verdade para Deus.
A água, de fato, é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Todos os corpos do planeta Terra são atraídos para o centro com uma aceleração de gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é aceleração de gravidade. Isso é verdade. Uma descoberta científica feita por um ateu é tão verdadeira quanto o ensino bíblico de que Deus é amor, de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Toda verdade é verdade de Deus, independente de como alguém adquire esse conhecimento. A científica é um método epistemológico, uma palavra feia, né? Epistemológico, mas isso significa simplesmente que a pesquisa científica é uma ferramenta para a descoberta de conhecimento sobre o mundo. Simplesmente isso. Agora lembre, é uma ferramenta, não é a única ferramenta. Posso usar pesquisas estatísticas para chegar a uma verdade, mas não é a única ferramenta. Eu posso usar experimentos para chegar a uma verdade, mas não é uma única ferramenta. Existem vários métodos, relatos de pessoas, testemunhos, a lógica matemática, a introspecção, observação dos acontecimentos, experimentos, pesquisa histórica e também a revelação divina através da Bíblia. O conhecimento adquirido por qualquer um desses métodos é totalmente verdadeiro. Isso nos leva a 3 coisas, e com essas 3 coisas eu encerro. Primeira coisa, o método científico não deve ser contrastado com a revelação bíblica. Não deve, eles não estão em lados opostos. É frustrante quando a ciência é contraposta à fé. Não há nada de científico na visão cristã do mundo. Deus fala por meio das Escrituras, mas Deus também fala por meio do seu mundo criado. Ambas são de Deus e devem validar uma outra, contanto que sejam adequadamente interpretadas. E quando eu uso a palavra interpretadas, tanto a ciência quanto a palavra de Deus, nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto é, tanto os resultados científicos quanto a revelação bíblica devem ser interpretados. Ouvimos muitas vezes a frase, a ciência nos diz que... Na verdade, a ciência não nos diz nada. Pessoas realizam experimentos, pessoas fazem observações, registram resultados, são dados. Esses resultados, sim, são interpretados de diferentes formas. Esses dados são interpretados por cientistas com diferentes visões de mundo. É importante distinguir os dados científicos da sua interpretação. Às vezes, para 2 dados científicos têm interpretações distintas. Eu costumo falar uma piada para os meus alunos, uma brincadeira. Você pega uma aranha e fala para a aranha, anda aranha, a aranha anda. Aí você tira metade das patas dela e fala para a aranha, anda aranha. A aranha vai se arrastando, mas anda. Aí você tira todas as patas da aranha e fala para ela, anda aranha. A aranha não anda, porque não tem mais pata, né? Digamos assim. Você pode dar 2 interpretações. Aí eu pego e brinco, né? Uma interpretação do cientista é, a aranha sem pata é surda. Pode ser uma interpretação? Pode. Tá? Então, o importante é distinguir os dados científicos da sua interpretação. Você pode ter dados científicos corretamente detectados, corretamente lidos, corretamente medidos e mensurados, né? Mas dá uma interpretação absurda. E eu vou dar um exemplo. A pesquisa científica revelou que os morcegos têm 2 ossos no seu antebraço, semelhante aos humanos, né? Semelhante aos humanos. E isso são dados. Podemos ver 2 interpretações. Primeira, esses dados evidenciam que tanto o morcego quanto os humanos têm o mesmo ancestral comum, têm um ancestral comum. Pode ser essa interpretação? Até pode. Uma segunda interpretação. Esses dados, semelhança entre morcegos e humanos, evidenciam que tanto os morcegos quanto os humanos têm um designer comum. O criador se inspirou da mesma forma. Ele colocou ali estruturas semelhantes, significando que tem o mesmo designer, o mesmo fabricante, digamos assim. Então, devemos fazer separação entre os dados científicos e a sua interpretação. Da mesma forma que a ciência há necessidade de interpretação, devemos ter também necessidade de interpretação ao ler as Escrituras. Ouvimos frases como essa. Esse texto, Deus diz claramente.
Na verdade, você não está ali ouvindo nos seus ouvidos a voz de Deus. Pode até acontecer, no caso de uma visão, mas o que deve ficar claro é que as palavras fazem parte de uma passagem bíblica. Mas o que essas palavras significam é outra coisa. Da mesma forma que a ciência, os dados precisam ser interpretados, da mesma forma as Sagradas Escrituras. Aqueles textos precisam ser corretamente interpretados. Não estou aqui que a Bíblia seja enigmática ou que qualquer interpretação é correta. Porque quando eu falo na interpretação de um texto, existe interpretação que está correta e interpretação que está errada. Se tem duas interpretações antagônicas, ou uma está certa, ou outra está errada, ou ambas estão erradas. Deus, através da sua palavra escrita, tem sua mensagem correta a nos transmitir. Para captar essa mensagem, uma interpretação cuidadosa é requerida. E aí o terceiro e último ponto. Os cristãos devem aprender a usar todos os métodos de descoberta da verdade. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra verdade. Quando eu falo verdade científica ou bíblica, é verdade. Frases que eles chamam de científico, mas que na verdade não é verdade. Foi apenas uma interpretação dada por um autor, é uma teoria. Muitas pessoas não as declarações bíblicas como verdadeiras. A gente tem que entender isso. E tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Podemos ter, inclusive, alunos nossos com essa convicção. Não acham que as declarações bíblicas sejam verdadeiras. E, para isso, devemos ser sagazes representantes de Cristo. Devemos usar o conhecimento adquirido nas Escrituras e também nos meios científicos para persuadir as pessoas através dos recursos que elas consideram possuir autoridade. Não adianta eu levar para uma pessoa que não vê autoridade na Bíblia, mostrar o significado daquilo como tendo autoridade, porque não aceita aquela autoridade. Então devemos ser sagazes representantes de Cristo. Ter a inteireza da revelação de Deus, a verdade nas Escrituras e também a verdade científica sobre o mundo, constrói a nossa credibilidade perante os outros. Essa inteireza da revelação de Deus também alavanca fontes de autoridade que os não crentes consideram confiáveis. Tudo isso é o nosso objetivo, que é muito importante. Assim a gente encerra essa apresentação por aqui, né? Espero que vocês agora, quando forem responder novamente esse questionário, em alguns casos eu espero que mude a convicção de cada um, né? Eu esperava, a maioria das respostas caiu exatamente como eu esperava, de acordo com o que eu penso, né, com as minhas convicções de um cristão confesso e confiante nas palavras de Deus, de que toda a verdade é a verdade de Deus, seja ela científica, seja ela bíblica, desde que seja verdade, né? Então, acho que a tarefa, viu, Francis Leite, que eu vou deixar para o pessoal fazer, é preencher de novo esse formulário, só que agora, depois de ter ouvido essa apresentação que nós fizemos aqui. Muito bom, professor Muito obrigado Walter. pela atenção. Muito bom, professor Walter, nos fez pensar, não é? Há alguns conceitos que a gente pensa que está bem estabelecido na nossa mente, e na hora que a gente vai esmiuçar, não é? Aprofundar o seu significado, o significado de verdades científicas, né? Eu, nas minhas aulas, costumo dizer que a ciência não é a busca da verdade, é a busca de mais verdades. O que é verdade científica hoje pode não ser amanhã. O ser humano, a ciência é uma atividade humana, né? E fico muito feliz que tenha reforçado e feito nos pensar mais profundamente, tá? Mas vamos deixar as interações com o professor Walter. Eu sei que eu mesmo tenho vontade de fazer umas perguntas, professor Walter, porque esse tema que o senhor está abordando aí muito me interessa, tem a ver com a epistemologia da ciência, a relação entre ciência e religião, que é um tema que agrada-nos e certamente vocês também têm essa pergunta. Mas, sem mais demora, eu gostaria de passar a palavra para o professor e pastor Adriano Mille, ele que é coordenador da graduação em teologia do nosso centro, né, da Faculdade de Adventista de Teologia aqui no NASP Engenheiro Coelho.
ele possui seu doutorado em teologia sistemática pela Andrews. Também tive a alegria de conhecê-lo quando ele estava voltando, então, ali do seu doutoramento da Andrews, em 2017. Nós frequentamos a mesma classe da Escola Sabatina, embora eu esteja sumido da classe online, né? Gosto muito de vê-lo passar a lição ali na classe em inglês. Sou fã de carteirinha do professor Adriano Miller. Professor, sem mais delongas e muitos confetes, não é? A palavra está contigo, para que sobre pelo menos aí uns 20 minutos, meia hora, para a gente discutir no final e interagirmos um pouco. Bom, boa tarde a todos os colegas e amigos. Muito obrigado, Dr. Francis Lê, pelo bondoso convite. A gente vê, eu fico muito feliz de observar a paixão com que o Dr. Francis Lê tem pela integração fé-ensino e a maneira como ele tem administrado de uma maneira muito positiva, né, esse projeto conosco aqui. E também fico feliz de poder estar junto com o professor Dr. Walter. Na realidade, a gente está pertinho aqui, né? Eu acho que você está em casa, doutor? A gente está perto, tem a Creiriane que está pertinho aqui também. Então, da maneira como a gente vai operar de casa, né, a gente vai se vendo aí pelo sistema da internet. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo bem pontual. Eu vou aqui compartilhar a tela. E eu tenho poucos pontos, eu creio que a discussão é muito boa para isso. Eu não penso em gastar mais do que os 20 minutos, estou olhando aqui para o meu relógio também. Mas quando a gente fala nas dimensões de integração fé-ensino, eu estou olhando especialmente para os cursos de ensino superior adventista, não apenas pensando no NASP em si, mas na educação superior adventista, e é claro que a gente aplica isso para o nosso contexto no NASP. Eu vou tentar colocar 4 frentes de reflexão para a gente, tá bom? Mas dentro do planejamento do NASP, nós temos um dos itens de objetivos estratégicos, que é o nosso plano de confessionalidade. Esse plano, ele ainda está sendo desenhado, há muito interesse de se trabalhar com o aspecto confessional, na medida que nós vamos nos desenvolvendo como instituição, e dentro desse plano de confessionalidade, integração fé-ensino, digamos que é o coração batendo dentro dele. Nós temos, sim, ensino religioso sendo agregado, nós temos, sim, ações de projetos espirituais, as pastorais, né, capelania, temos a igreja também atuando, mas sem integração fé-ensino a gente não é uma universidade adventista, né? Esse é um ponto muito importante da gente se lembrar. E aqui, a partir desse tipo de planejamento, eu gostaria de sugerir que os níveis, as 4 frentes que a gente vai compartilhar daqui a pouco, elas devem ser, e a gente está caminhando para isso também, elas devem ser planejadas para a instituição como um todo, para o curso específico de graduação que a gente está pensando, e também pelo professor que está lecionando as disciplinas. Deixa eu fazer uma pausa aqui e trazer um pouco para a nossa responsabilidade institucional, porque, às vezes, o diálogo da integração fé-ensino fica quase que nos ombros do professor. O professor ele vai pegar tudo aquilo que os cursos fazem e ele vai fazer a integração. Isso é muito verdade. Mas uma instituição ela não vai operar confessionalidade delegando integração fé-ensino só para o professor. O próprio professor já precisa entender como que a instituição está desenhando esse projeto, como que o curso desenha esse projeto e como que ele se encaixa dentro desse projeto também. Então, é uma via de mão dupla, assim como se a instituição tiver um planejamento maravilhoso, o curso também um planejamento maravilhoso, e o professor não se integrar, também nada sai, não é? Então, a gente tem aqui esses 3 níveis, um macro da instituição, um meso do curso e um micro, digamos assim, que é o trabalho do professor. Bom, que frentes que a gente está tentando pensar aqui no nosso diálogo? E essas frentes já dialogam com a estrutura tripla de uma instituição de ensino, que vai trabalhar com pesquisa, ensino e extensão. Só que para isso a gente vai agregar
agregar um quarto elemento ali, como você já está vendo. Eu vou começar de baixo para cima, para a gente visualizar aquilo que a gente está pensando. E esse é o elemento que está agregado ao que a gente costuma pensar em termos de pesquisa, ensino e extensão, que é a ideia de que a integração fé-ensino, ela ocorre primariamente na vida do servidor da instituição. Porque se ela não começa ali, nada do que a gente for falar depois vai valer. Nada. E, portanto, o servidor da instituição, seja o professor, sejam aqueles que trabalham no curso, aqueles que trabalham na instituição como um todo, né? Eles precisam ser uma encarnação, eu estou usando essa palavra de maneira intencional, eles precisam encarnar a integração fé-ensino do ponto de vista do testemunho, a vida do servidor, a vida do professor, a vida do coordenador, a vida de diferentes pessoas e diretores, né? Precisa ser uma vida já que integra essas coisas. E uma vez que a gente tem esse elemento bem trabalhado, tudo fica mais fácil, né? Porque os alunos mesmos vão poder ver que antes de olhar para a instituição, eles enxergam nos próprios servidores esse fenômeno da integração. Vou dar um exemplo para vocês bem concreto do que eu estou pensando aqui. Eu me lembro quando eu lecionava ensino religioso nas faculdades, e eu me encontrava com alguns alunos que não tinham uma confissão religiosa, até achavam que não devia ter ensino religioso. A gente sempre encontra esse tipo de barreira para poder explicar e dialogar, né? E aí eu tentava dar as aulas para convencê-los e tudo mais. Eu me lembro no início de uma das aulas, não era bem no início, já tinha alguns dias ali de aulas, um aluno veio falar para mim e falou: professor, eu acho que eu não concordo muito com essas coisas que vocês trazem de religião, mas eu gosto de você, acho bacana as aulas, a maneira como a gente conversa e tal. Então, quer dizer, eu fiquei feliz, lógico que eu gostaria que ele falasse que gosta muito da aula de ensino religioso, mas só o fato dele falar que gostou de mim, ele já abriu uma porta, não é? E com isso, do lado pessoal, eu posso trabalhar o meu testemunho para com ele. E pode ser que, do ponto de vista intelectual, eu não tenha uma entrada imediata, mas do ponto de vista relacional, a gente vai entrando, a gente vai conversando. E você, como professor e também como colega de instituição, sabe que uma vez que essa entrada existe, a gente começa a demonstrar outras dimensões para os alunos e a coisa fica bem mais fácil. Por outro lado, se a gente tem um quadro teórico muito bonito e admirável, mas se a gente não tem um testemunho do servidor, do professor, a gente sabe que essa teoria não vai chegar ao lugar nenhum, né? Isso não vai chegar no coração, e é por isso que a integração fé-ensino, ela tem que começar no nível pessoal. E para isso a gente tem que ter uma reflexão da nossa própria atuação, como que a gente pode crescer nesse sentido, dependendo especialmente da graça de Deus, né, para que Ele nos faça instrumentos da sua obra educacional. Mas também tem um outro problema, o problema de quando a gente acha que o nível pessoal vai resolver todas as coisas. E é verdade, Deus tem poder para usar o nível pessoal e fazer muito, mas se Ele dá uma instituição nas nossas mãos para que nós cuidemos dela, se a gente se planeja para outras coisas, a gente deve planejar também a integração fé-ensino. Não adianta a gente tomar como um dado que a gente já sabe mais ou menos o que é, e o nosso testemunho é o único caminho de atingir os alunos. É verdade, o testemunho é poderoso, mas a gente está numa universidade de ensino superior, muitos níveis de pesquisa, muitas aulas, muito planejamento, e aqui vem talvez um desafio para a gente, é aprender a planejar a integração fé-ensino nos níveis que fazem parte de uma instituição de ensino superior. E a gente não tem muitos exemplos disso em outras instituições de caráter caráter laico, né? Que a gente chama de secular, porque é simplesmente uma instituição que vai funcionar sem essa integração. Mas como é que nós
planejamos? Bom, vamos pegar o tripé que nós já conhecemos, da pesquisa, ensino e extensão, e eu vou começar no nível de baixo ali. Por exemplo, nós devemos trabalhar com serviço à comunidade, que nós já fazemos, eu classifico aqui no nível da extensão, por exemplo, né? Benefício à nossa comunidade. Beneficiar a comunidade não é apenas um compromisso da educação, é um compromisso da nossa igreja, é um compromisso nosso como cristãos. Agora, a maneira como a gente interpreta esse serviço, ela tem camadas que vão além da interpretação que as instituições em geral fazem. Nós precisamos também acrescentar às interpretações gerais a interpretação bíblica de como que, na minha aula como professor, de como que o meu curso está servindo a comunidade e justificando esse serviço, dentre outros fatores, sobretudo a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva do compromisso adventista, como que esse serviço social é, sobretudo, um serviço adventista de voluntariado, né? A gente inclui voluntariado, existem outros aspectos também, mas eu creio que é possível nós agregarmos, eu não estou falando de substituir a interpretação da linguagem, por exemplo, que nós usamos para nos comunicar com o Ministério da Educação, para nos comunicarmos com os nossos alunos, mas nós precisamos comunicar algo além disso, dizer o porquê que, como filhos de Deus, como uma instituição confessional, nós estamos fazendo esse serviço a partir das lentes bíblicas, como é que a gente está contribuindo para o crescimento do reino de Deus, que interpretação teológica nós fazemos por meio desse serviço que está sendo oferecido, né? E como que isso não apenas é o adventismo contribuindo, a educação adventista contribuindo para a comunidade, mas é nós pensarmos também como é que esse tipo de serviço ele faz dos nossos alunos e professores melhores adventistas. Como é que isso contribui para a nossa igreja? Então, esse elemento é muito importante, especialmente porque na filosofia adventista de educação, serviço é algo muito importante. Essa ideia de ter a imagem de Deus restaurada, que o Dr. Walter já colocou para a gente, que é muito importante, um dos elementos fundamentais disso é o serviço. Porque a imagem que nós temos de Cristo é a imagem daquele que se esvaziou de toda a sua glória para nos servir nos níveis mais complexos, né? Que ele se sujeitou ali. Então é muito importante que nós tenhamos essa perspectiva de que o serviço ele é parte integral da formação adventista e, portanto, além de nós termos uma linguagem que nós encontramos nos livros em geral, que trabalham o serviço social, nós precisamos acrescentar a isso uma perspectiva bíblica, teológica, doutrinária e também adventista, obviamente, né? E ao agregar esses itens, nós estamos também mostrando como que a gente interpreta o serviço social de uma perspectiva da nossa confessionalidade. Um outro nível importante do planejamento da integração fé-ensino se encontra no aspecto pedagógico, e aqui a gente está entrando numa área que é a especialidade do Dr. Francis Lê, que já tem abençoado muito a igreja com esse tipo de trabalho, e também de outros colegas da área de educação que gostam de trabalhar com essa dimensão, aonde a gente aqui tem a ideia do professor mesmo em sala de aula, trabalhando os conceitos e tentando fazer com que esses conceitos dialoguem de alguma forma com a perspectiva bíblica, com os valores bíblico-cristãos. Então ele vai se valer das escrituras para usar, quem sabe, ilustrações, analogias, ele vai tentar enxergar aquilo que se coloca no conhecimento geral, em outras instituições, dialogando com a palavra de Deus. Isso, obviamente, exige também planejamento, porque isso não é feito de maneira, digamos assim, improvisada o tempo todo, né? Lógico que em um momento de aula pode vir uma ideia nova, mas isso deve ser devidamente planejado, olhando os conteúdos e tudo mais.
Agora, o nível mais complexo da integração fé-ensino está no topo da nossa lista aqui, que é o nível epistemológico. Como é que o professor, como é que as iniciativas do curso e como as iniciativas de pesquisa da própria instituição dialogam, eles constroem conhecimento a partir da integração fé-ensino. E aqui vale a pena a gente pensar da seguinte maneira: a Bíblia é fonte de pesquisa direta no campo da teologia, mas se nós tomarmos a comunidade científica como nós temos hoje, a Bíblia dificilmente vai ser uma fonte direta de pesquisa para outros campos do conhecimento. Então, o que a gente precisa ter é, digamos, uma compreensão muito aguçada dos diferentes modelos de conhecimentos e práticas construídas na pesquisa que nos permitam fazer pontes com o pensamento bíblico e o uso de um conjunto de autores que, de repente, estão refletindo algum conceito que nós cremos ser bíblico também. Então, exige muita habilidade para que essa construção seja realizada, para que a linguagem científica seja respeitada, mas, ao mesmo tempo, nós estamos usando isso ao nosso favor, na medida em que nós estamos trazendo para uma perspectiva adventista. Eu diria até que a gente poderia pensar a pesquisa no contexto superior adventista em duas dimensões. Uma dimensão onde a gente está lidando com os grupos em diálogo com aquilo que é feito em pesquisa realmente nas instituições, mas nós poderíamos ter módulos de diálogo interno também, onde a gente pudesse trazer a Bíblia, o Espírito de Profecia e outros materiais da nossa confissão para colocar de maneira mais patente, mais clara, para a gente poder trabalhar entre nós um diálogo mais específico e direto de alguns conceitos, e depois, quando nós dialogamos com a comunidade científica mais ampla e também trazemos para a sala de aula, nós trabalhamos a linguagem disso ao tentar dialogar com as formas de conhecimento como elas estão por aí. Então, em vias gerais, esses 4 aspectos, eles devem ser pensados e projetados também. Projetados não apenas pelo professor, projetados pelo curso e projetados também pela instituição como um todo. E aí, na medida que a nossa instituição trabalha um plano de confessionalidade, aprofunda a integração fé-ensino, nós oramos ao Senhor para que nós possamos caminhar juntos aqui. É lógico que a gente está colocando essas coisas de maneira introdutória e nem poderia aprofundar aqui nos 20 minutos, mesmo porque cada campo do conhecimento tem as suas especificidades, mas eu creio que essas são 4 frentes úteis para a gente pensar estratégias de planejamento de como nós podemos avançar nessas dimensões. Professor Francis Lê, eu creio que essa é a nossa contribuição aí nesse momento. Eu vou até parar a minha projeção de tela. Obrigado, professor Adriano Miller.